Olá, meu nome é Daniela Castro, sou diretora executiva da Impact Advocacy. Eu dou as boas-vindas ao final dessa jornada do Fórum de Advocacy Impacto 2021. E hoje terminando com a mesa final agora. Queria também agradecer a realização conjunta do Impact Hub Brasília, também do patrocínio do Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Galo da Manhã, e nossos queridos parceiros institucionais, também organizações referência em Advocacy Impacto, Advocacy Hub, da qual sou membro também, Confluentes, GIF, Grupo Mulheres do Brasil, Instituto Etos e nosso parceiro de mídia Nexo Jornal. Bom, nós vamos aí numa jornada que começou anteontem, né, e reforçando o objetivo desse fórum, que é a gente discutir como é que a gente pode, como sociedade civil, promover mudanças estruturais no país. E eu acho que começamos o fórum com uma primeira reflexão, né, se como sociedade civil nós realmente estamos provocando mudanças, né? Essa reflexão, quando nós olhamos para o país, dos desafios do país, né, com indicadores tão terríveis ainda, que a gente se pergunta, será que a gente vai algum dia conseguir resolver? E a gente fala de miséria, de fome, né, de problemas tão básicos numa sociedade, educação de qualidade, homicídios, questões ambientais. Então, isso fez com que a gente fizesse, junto com os parceiros, essa reflexão, porque os problemas, eles são profundos, né, eles são complexos, e ele precisa ser discutido mais a fundo, se como sociedade civil a gente tem feito o nosso papel. Se nós olharmos alguns países que tiveram retrocessos lamentáveis, nós podemos encontrar uma sociedade civil omissa por vezes, ou com talvez muito receio de participar da política, né, em especial política pública, que para a gente realmente falar de mudanças, a gente precisa falar desse tema. Isso não quer dizer um partidarismo, mas sim um meio da gente discutir problemas que afetam a todos. Então, nós reunimos organizações durante todos esses 3 dias, pessoas, iniciativas, muitas que têm visões diferentes, iniciativas e casos nacionais e internacionais. Discutimos não só abrindo o painel sobre mudanças estruturais, mas trouxemos casos de organizações que estão em outros países, que existem há mais de 60 anos, ou seja, trazer uma mudança é um trabalho de longo prazo. Trouxemos também iniciativas aqui do Brasil, que estão provocando mudanças em políticas públicas, estratégias que podem ser inovadoras, como coalizões, né, não se faz nada sozinho. Em advocacy, nós dizemos sempre que a duplicidade de ações ela é muito nociva, porque o problema é gigantesco. Falamos também de estratégias de implementação de políticas públicas. Trouxemos Michael Barber, que trabalhou com Tony Blair e continua até hoje ajudando muitos governos no desafio de entregar o país. O Brasil tem aí uma tradição de leis, né, mas o problema é a implementação, comunicação, falamos também de litigância estratégica e outras. E para terminar essa jornada, a gente vai voltar ao tema de mudanças estruturais. E nada melhor para isso do que trazer mulheres que trabalham, né, e que lutam por mudanças estruturais no país, nas suas diferentes áreas, de diferentes formas, e das quais eu sou fã, né, e tenho o orgulho de ter trabalhado com algumas delas. Então, eu vou apresentar aqui nossas convidadas de hoje, que vão se juntar aqui com a gente. Luísa Trajano. Boa tarde, Luísa. É um prazer. Luísa é presidente do Conselho do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Para quem não conhece, vocês viram o vídeo, é uma iniciativa aí que tenta justamente trazer visões diferentes de uma maneira muito agregadora, assim como a Luísa né, muito agregadora, mobilizadora, e que trabalha em causas raízes de problemas do Brasil. Magic Paula. Sou fã, muito.
Magic Paula é medalhista olímpica, campeã mundial e membro do Hall da Fama do basquete. Criou o Instituto Passe de Mágica, que atende a mais de 700 crianças. Formada pela Unimep, FGV, FIA e Comitê Olímpico Brasileiro, ocupou cargos de gestão na Prefeitura de São Paulo e Governo Federal. Paula é vice-presidente do Departamento Feminino da Confederação de Basquetebol, CBB, conselheira fiscal da Federação Paulista de Futebol, membro da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Basquete. É palestrante empresarial sobre liderança, estratégia, planejamento, risco e trabalho em equipe e foi também presidente da Atletas pelo Brasil. Bem-vinda. Leani Lemos. Leani Lemos é diretora-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, mestre em Ciência Política e doutor em Estudos Comparados sobre as Américas pela Universidade de Brasília. Foi Fulbright APCSA Congressional Fellow e pesquisadora visitante da Georgetown University, do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, Oxford Princeton Global Leader Postdoctoral Fellow. Exerceu o cargo de secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, quando também coordenou o Comitê de Dados para o Combate ao Covid-19. É servidora de carreira do Senado Federal. Bem-vinda. E Fernanda Camargo. Fernanda Camargo tem 28 anos de experiência no mercado financeiro, é idealizadora e sócia cofundadora da Right Capital Gestão de Patrimônio, foi sócia da Vinci Partners e da Gávea Arsenal Gestão de Patrimônio, trabalhou na tesouraria e área de mercado de capitais da Standard Bank e Deutsche Bank no Brasil e no Private Bank da Merrill Lynch em São Francisco, Califórnia. É presidente do Conselho do Instituto Iguá, foi uma das fundadoras do Instituto Live Right, é membro do Conselho da ONG Atletas pelo Brasil, cursou Economia na PUC de São Paulo. Bom, bem-vindas. Como vocês viram, eu não sou apresentadora de origem, né? Estou fazendo esse papel porque a gente fez uma curadoria muito especial. E a gente fez algumas perguntas para a gente ir direto ao ponto, porque o que vocês têm a dizer é muito importante para finalizar esse fórum. Então, já peço desculpa se eu for a chata do tempo, mas é justamente para ouvir todas e a gente poder tirar o melhor dessa discussão. E eu vou começar com a Luísa para abrir esse painel. Luísa, o setor privado é uma força econômica e política. Como as ações práticas podem resolver problemas estruturais, né? É uma força política da sociedade brasileira e a gente está falando de problemas, muitos problemas sociais, esses indicadores terríveis, eles são gerados por problemas estruturais mais profundos, como a questão do gênero, racismo, a desigualdade de renda. Como que você acha que você pode falar para a gente sobre essa força política, né? O que a gente pode fazer na prática? Bom, boa tarde, Daniela. Parabéns por esses dias todos do evento, muito, muito interessante. Estava lendo o programa, muito organizado, né? Os horários tudo certinho. Meus colegas aí, Magic, Leni e Fernanda, prazer estar aí com vocês. Olha, eu acho que a Unidos pela Vacina, eu gosto muito de dar exemplo prático, mostrou isso. Quando a sociedade civil, que empresários e os políticos e públicos se unem para fazer alguma coisa. Eu acho que o Unidos da Vacina fez muito isso. As Mulheres do Brasil chamou, veio entidades, vieram pessoas, empresários, veio tudo, e o Brasil já é um dos que mais vacinaram. A gente até já vacinou mais do que está aí, mas a gente, por causa da digitação, não chega tudo, porque o Brasil é muito grande, vocês sabem que tem problema de Wi-Fi e de tudo mais. Mas não tem outro jeito, Daniela, de nós sairmos disso se a gente não unir sociedade civil. E a empresa tem uma força que a gente tem, assim, eu acho que a pandemia deu muito isso para mostrar para os empresários do Brasil a força que tem as empresas brasileiras, porque eles são as pessoas que geralmente vieram do simples, confrontar agora com a desigualdade social, e quando você é um empreendedor, que você tem uma empresa, você tem uma capacidade de fazer acontecer, de ter atitudes muito grandes. Então, assim, é inegável que nesse momento, que a gente está chamando até de renascimento
depois de uma dor, de um momento muito difícil, onde tudo foi mudado dentro da gente, eu acho que é só uma união entre todos nós para fazer se reerguer, diminuir o desemprego e, principalmente, focar na desigualdade social. O ano passado, as empresas deram 7 bilhões de reais e todo mundo me pergunta, mas vai continuar, Luísa? Os empresários, você sempre fez. Vai, minha gente, porque as pessoas não só deram dinheiro, eles foram junto, eles ficaram junto. E todos começaram assim, a gente não vai dar cesta básica, nós queremos dar coisa de legado, nós queremos deixar hospital, nós queremos fazer UTI, nós queremos, enfim, câmeras frias, e não teve ninguém que não deu 20%, de 15% a 20% do seu orçamento para doar, que imediatamente não teve que dar, não teve que dar cesta básica, porque as pessoas estavam passando fome quando ainda tem muita gente. E esse confronto, uma realidade num momento tão difícil, faz com que não só a gente diz que é importante, mas a gente vai para isso que eu tenho me pregado muito. Pós-pandemia, neste momento, são atitudes, é para já, é o fazer acontecer, sair de diagnóstico, de opiniões, de ir um lado ou de outro, e lutar pelas coisas que a gente precisa. Então, é isso. Eu acho que é muito importante, indispensável, essa união entre os dois, o público e o privado, entre a sociedade civil. Por isso que Mulheres do Brasil, nesse minutinho que eu tenho aqui ainda, vai integrar 100 mil mulheres, e a gente sempre soube claramente o que a gente queria, ser o maior grupo político superpartidário. Nós já somos o maior grupo político do mundo. E por quê? Porque é através de um grupo forte, que trabalha, que faz acontecer, que a gente vai poder mudar o país. E eu convido todo mundo a entrar no grupo, mas principalmente para ter grupos fortes e que trabalham a sociedade civil, que junto com a sociedade civil a gente trabalha melhorias imediatas, travessia para o Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Obrigada, Luísa. Acho que aí abre, né, essa discussão profunda, né? A gente fica falando, será que ontem numa mesa sobre comunicação, Percival Caro Preso falou, a gente tem que fazer alguma coisa e todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? O país não vai ser, se for só para alguns, ele não vai ser bom para ninguém. Nesse sentido, Paula, você que já trabalhou e eu te conheço pessoalmente, né? Você é uma amante do Brasil, torce pelo Brasil, tem uma visão construtiva, crítica e que já passando por governos também. O esporte, falando de causa raiz, tem a ver talvez com a nossa cultura, né? O esporte tem uma peculiaridade com a política que eu acho que poucos conhecem, né? Ele fala de valores, né, fundamentais em uma sociedade, né? O espírito coletivo, o respeito a regras, a perseverança, né? A união por um objetivo comum. Pouca gente, né? Eu tive a honra de trabalhar com atletas e recordo que isso era o que nos movia, né? A causa, mas por baixo da causa era assim, pelo país, né? Então, vamos em frente. Você acha que isso pode ser uma inspiração para a sociedade atual? Afinal, a gente está vivendo uma polarização, né? A gente está vivendo um ambiente de pouco diálogo, né? Quando a gente pensou o fórum, a gente falou, a gente quer trazer visões diferentes, porque uma democracia, ela é feita pelo embate, né? Ela não é fácil. Embate não, uma discussão de ideias, né? E o que você, da tua experiência, isso é o que também falta para a sociedade brasileira, esses valores, o resgate desses valores? Oi, Dani, prazer estar com você aqui, com essas mulheres incríveis, um convite em que eu tenho certeza que vou aprender, vou sair daqui melhor que entrei. Eu não só acredito, né, que o esporte pode agregar muito para a vida de todos, como pós-carreira eu tentei, de alguma forma, fazer com que as crianças e os jovens pudessem ter o esporte como algo que norteasse a sua vida, né? E eu posso falar isso em causa própria, porque eu vivi por 28 anos dentro das quadras, 22 deles dedicados à seleção brasileira, e foi através do brincar, foi através de um início de pura ludicidade que eu acabei me tornando uma atleta profissional,
Mas foi interessante que quando eu deixo as quadras, eu comecei a fazer algumas perguntas, inspirada sempre. A gente sempre tem momentos que a gente inspira e que a gente é inspirado na vida, né? E muito inspirada por ex-atletas que já estavam com as suas instituições. Eu também comecei a me perguntar de que forma eu poderia contribuir com o que o esporte tinha me oferecido tanto nesses anos todos de carreira, né? E eu perguntava algumas coisas e nunca vinha os títulos, nunca vinha esse reconhecimento como atleta. Vinha sempre os valores que eu consegui tatuar, né? Eu sempre falo em tatuar no meu corpo, na minha alma, dos valores que eu aprendi no dia a dia com o esporte. Então, a instituição nasce, né, com esse intuito, né, do desenvolvimento humano, do educacional, e foi sempre isso que norteou o nosso trabalho, né? A gente trabalhou sempre voltado com os 4 pilares da educação, porque eu percebia nesse trajeto, nesse caminho, que muitas meninas não seguiam como atletas profissionais, né? Não podiam, sei lá, ser medalhista olímpica, campeã mundial, mas eu tinha certeza que essa convivência com o esporte, de uma forma muito natural, aprenderam valores que vão carregar para a vida toda. Então, eu não só aprendi com isso, como tentei passar essa oportunidade, esse conhecimento que o esporte me deu para essa criançada que nós tivemos a chance de participar tantos anos aí com o Instituto. Então, eu acredito muito nesse potencial, acredito que o esporte fala muito forte na vida das pessoas. Eu torço que ainda a gente possa ser muito mais forte dentro das escolas, né? A gente esquecer esse esporte que a gente vê na TV, até esquecer esse esporte que eu pratiquei a vida toda, né? E construir minha vida através dele, que a educação entenda o potencial que o esporte tem para mudar a estrutura, né, do cidadão. Eu acho que a gente tem gente com mais autoestima, com mais confiança, acreditando nos seus sonhos, né, passando por obstáculos, não desistindo no primeiro erro, ou talvez no primeiro fracasso. Então, eu entendo que isso acho que é uma luta que nós temos que ter para que o esporte, a atividade física em si, possa ser introduzida de uma maneira mais leve em vários setores. E eu acho que a gente pode mudar, sim, a concepção, né, do que ele representa e que representou principalmente na minha vida. Eu entendo que o esporte ele pode ser muito mais do que a gente torcer para um time, né, torcer por uma equipe e vibrar com as questões do esporte. Eu acho que o esporte ele pode ser algo incrível de mudança de uma geração que convive hoje com uma epidemia da inatividade física, a epidemia da obesidade infantil, e eu acho que é uma luta de todos nós, e a gente sai das quadras, a gente sai das piscinas, dos campos, mas a gente quer continuar contribuindo para que esse olhar, né, o olhar para todos, o esporte para todos, o esporte que agrega para a saúde, o esporte que a Luísa falou muito da pandemia, né, da Covid, a gente sabia e passou a entender a importância também da atividade física na vida das pessoas, né. Eu acho que é algo que nós temos muito por caminhar ainda, mas é aquilo, cada um contribuindo um pouquinho. Você falou muito aí de ações, às vezes, que são ações iguais, que estão correndo paralelamente, né, a gente se juntar por causas que a gente acredita. Eu acho que o advocacy é isso, né? A gente acreditar por causas que a gente acredita e mais ou menos ser um político sem ser político, mas de um jeito que a gente possa contribuir para a nossa sociedade. Eu gostei do que você falou, político sem ser político, né? Será que todos nós não somos políticos, né? Política para mim, a profissão, né, ou a atividade mais nobre que tem, né? É pelo bem comum. E aí, falando agora com a Leni, a gente está falando, né, de diferentes maneiras de trazer mudanças estruturais. A gente pode influenciar como setor privado e pode fazer, como sociedade civil também influenciar, mas nada como também ter a caneta na mão, né? Eu acho que a escala que se tem, eu já trabalhei no setor privado, muito tempo em organizações, mas a minha experiência como secretária aqui de São Paulo foi a experiência mais enriquecedora que eu tive na vida, né? Pela escala que é. E também sempre tive uma visão de que não é porque é governo e a sociedade civil, né, tem que ter uma
um contra o outro. Na verdade, né, somos todos juntos e essa parceria é importante. Como que você vê isso, né, Eleni? Assim, o impacto que se tem, né, da decisão, como é que você vê a sua experiência? E óbvio, né, se a gente for falar em algumas mudanças estruturais, é muito difícil sem política pública, né? Então, se você puder falar da sua visão, né, dessa sua experiência e para o país. Obrigada, Dani. Eu acho que você traduziu muito bem as duas coisas, né? Primeiro que o governo não existe sozinho, né? O governo, os representantes são eleitos, os governos são eleitos para atender demandas legítimas da sociedade, né? E por isso, numa democracia como a gente vive, a gente quer consolidar, porque a gente é uma democracia jovem que tem os seus desafios, é muito importante a gente entender o papel do Estado, o papel do governo e também o papel de todos aqueles em sociedade, né? A gente está falando aqui de política, todos somos políticos, somos seres políticos, né? Os gregos já diziam isso. Então, eu acho que você acerta muito quando você fala disso, né? Do papel que todos temos e que são complementares, não são excludentes. Agora, nada tem um impacto tão forte quanto o setor público. Então, dessa minha experiência, assim, qual é a grande alegria, qual que é o grande prazer? É de realmente você ver que o seu trabalho, a sua energia devotada, ela impacta, às vezes, milhares, às vezes, milhões de pessoas. Então, e que são escolhas muito difíceis, né? A gente lida muito com o conceito de escassez de tempo, escassez de ferramentas, às vezes escassez de pessoal, instituições que precisam ser aperfeiçoadas. Então, num ambiente de escassez, você saber priorizar, saber planejar e saber entregar resultados para a sociedade, eu acho que isso é uma enorme alegria, né? A Luísa deu aí alguns exemplos muito fortes, né, que o setor privado, como o setor privado ajudou no processo de pandemia, mas se a gente não tivesse um sistema nacional de saúde, se a gente não tivesse todo um sistema de distribuição de vacinas, um país de economia de renda média como o Brasil, com os desafios que a gente não está falando de um país rico, né, de renda entre aí faixa de $10 mil ano, como que um país desse conseguiria hoje ter metade da sua população com o esquema vacinal completo? Então, o setor público tem dessa beleza, como é que a gente consegue colocar tantas crianças e jovens na escola, com todos os desafios que nós temos e que também foram falados aqui, das metas e de qualidade de serviços públicos, né? Mas essa é a grande alegria. E uma outra, que eu acho, especialmente como mulher, a gente não aprende de pequena, mas eu fui aprendendo ao longo da vida, eu digo sempre quando eu faço palestra, ou mentoro, ou falo para as minhas estagiárias, o poder é muito bom, né? Os homens aprendem a disputar o poder e a exercer o poder de uma maneira que nós não. E é preciso que a gente diga que o poder é bom e pode ser exercido para coisas boas. Então, no setor público, você tem essa caneta, você tem esse poder de impactar. Seja lá em Brasília, quando foi secretária, né, no ajuste fiscal, reservar recursos para o hospital infantil, para 40 creches, ou para infraestrutura em áreas vulneráveis, seja no Rio Grande do Sul, quando foi preciso fazer um enorme conjunto de reformas aí, lideradas pelo governador Eduardo, reforma administrativa, previdenciária, para dar continuidade de serviços públicos, seja no comitê de dados, quando a gente teve que fazer todo um modelo de gestão de pandemia que impactou todo o Estado, ou agora no banco, né, quando a gente ali, eu assumi no final do ano, e aí uma série de novos programas que foram criados, inclusive um programa para empreendedoras, né, Empreendedoras do Sul, que é uma linha de crédito com condições especiais. A gente reduziu nossos prédios para poder atingir as mulheres, as micro e pequenas empreendedoras. Então, eu acho que o setor público, que foi criado só dando porque é um projetinho do coração, né? Tem 6 meses e a gente conseguiu aí atingir 106 milhões em contratos, mais de 400 contratos. Então, eu acho que essa é a grande alegria do setor público, mas também tem seus desafios, né? Eu acho que o desafio maior, eu falei da escassez e rapidamente passei pelo que, né? A escassez, a gente
depende muito do nível, né? O governo federal tem os seus desafios, os governos subnacionais, estados e municípios, mas sempre a gente está faltando, né? Não tem pessoas suficientes ou com a qualificação suficiente para fazer determinado trabalho, às vezes orçamentos desequilibrados. Então, o grande desafio é a gente entregar superando essas barreiras e também superando barreiras de visão, porque às vezes todo mundo quer solução para o problema, mas cada um tem a sua solução, né? Então, esse aí é um grande desafio do setor público. E, obviamente, para nós mulheres tem um maior, que é não sermos vistas como uma pessoa que tem que estar ali no poder, né? E tomando decisões. Então, do ponto de vista de gênero, esse também é um grande desafio. Não, concordo tudo que você falou. E outra coisa, além, né, a gente fica nesse caminho entre uma desvalorização do setor público, né? A gente quer que as coisas aconteçam com uma entrega incrível e não valoriza, né, quem vai para o setor público. Acho que tem esse descompasso. Numa mesa ontem, o Dr. Jorge Gerdau, falando sobre governança e implementação de políticas públicas, também falou que as barreiras de governança, né? A gente está cada vez mais afastado do resultado. Muitas vezes vira um jogo de poder e o resultado para a população ficou longe, a política se distanciou, né? E aí, Fernanda, falando disso, né? A Fernanda, às vezes eu falo, ela é um indivíduo não governamental, né? A Fernanda fala sobre isso e de uma forma muito aberta. Você é uma mulher, né, em um mundo masculino, né, do mercado financeiro, e você traz sempre provocando, né, para além desse pensamento tradicional, falando de impacto, falando de ESG, mas você fala muito, Fê, você chama as pessoas para a causa raiz da história, né? Você fala assim, bom, esse país não vai ser bom para ninguém se a gente não olhar, né? Você é muito franca quando você vai falar com as pessoas e tentar chamar para responsabilidade, né? Como que é esse desafio, né? Que de certa forma, chamar as pessoas para ação, né? Você nunca fica no superficial. Então, e você está numa área, né? Acho que a Luísa trouxe o papel do setor privado, mas o mercado financeiro mobiliza, né, fortunas, e a gente vê aí a questão das fortunas de bilionários, né? Como é que você encara esse desafio que, para mim, eu acho que já virou a causa da sua vida, né? Que é a gente chamar as pessoas, as organizações para ação. Obrigada, Dani. Uma honra estar aqui ao lado de mulheres guerreiras que eu admiro tanto. Bom, não, eu acho que é isso, né? Que a gente sempre se fala, né? Eu sempre ligo para a Dani no horário nobre, 11h30 da noite, que é quando acaba tudo, né? E eu estava falando para ela esses dias que uma das coisas que eu acho que a gente precisa primeiro de tudo, né, é compaixão. E que eu ouvi, né, de uma cliente nossa que é asiática falando que no Japão eles têm compaixão, mas talvez porque passaram por tantas guerras e tudo, né? E no Brasil ela não via tanta compaixão. Então eu acho que isso é o primeiro, né? Esse sentimento do olhar para o outro. No mercado financeiro, que eu estou desde os 16 anos, então faz bastante tempo, vai fazer 30 anos agora, eu acho que a gente se afastou demais do ser humano, né? A gente vê números, retorno, risco e tal, e não quer muito saber o que está acontecendo lá no fim, lá na ponta. E às vezes eu fico achando, né? Eu cutuco muito gestores e o mercado todo, porque eu falo, gente, vocês estão dopados, né? A gente não pode aceitar isso, né? Não vamos financiar isso aqui, né? E as pessoas falam, mas você não está sendo radical? Acho que não, acho que não. Então, eu acho que do lado, assim, acho que a gente chegou no extremo, né? A gente abusou do planeta, de meio ambiente, de pessoas, de tudo. E esse movimento do ASG e do impacto, ele vem muito para tentar curar isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa sair desse lugar de achar que a gente pode ficar preocupado, mas não tem nada que a gente possa fazer, né? Então eu sempre falo que por menorzinho que a gente seja,
alguma coisa a gente pode fazer. E uma das experiências, né, mais incríveis foi essa, né? A gente lá atrás fundou a Live Right com o objetivo de transformar o esporte do país. E anos depois a gente se juntou com atletas para fazer advocacy. E eu aprendi o que é advocacy com a Dani aí, né, fazendo com a Paula. E a gente conseguiu mudar as coisas, né? Não que isso já tenha surtido algum efeito, mas conseguiu mudar. E eu acho que quem entra nisso tem que saber uma coisa, né? Pode ser que a gente vá lutar muito para fazer mudanças que a gente não vai ver, que talvez nossos filhos ou nossos netos vão ver. Mas alguém lutou antes para a gente estar aqui. Então, tudo bem. Então, toda vez que eu penso nisso no advocacy, eu fico pensando muito no futuro, né, do meu filho e como é que a gente vai viver aqui nesse planeta. Eu sempre falo para a Dani que, né, essa história do ASG ou do impacto, a gente tentar melhorar tanto as empresas, né, setor privado, quanto no advocacy, porque se a gente não investir nas pessoas, né, eu gosto daquela frase, empower the people. Se a gente não fortalecer as pessoas, nós não vamos ter uma nação. A gente precisa ter uma nação forte. Para ter uma nação forte, a gente precisa ter pessoas fortes. Então eu ando pelo país olhando e falo, nossa, quanta gente a gente está deixando para trás. Será que não dá para fazer nada? E será que é só o governo que pode fazer? Será que a gente no setor privado não pode fazer? Então eu acho que é isso, né? A nossa batalha é para trazer mais gente para tentar ajudar. E acho que quando o setor privado se une, a Luísa mostrou isso, né? A gente consegue fazer mudanças em políticas públicas. E a outra coisa é que sempre penso, né? A gente tem que dar o exemplo. Então acho que a Luísa no Magazine é um exemplo. E você dá o exemplo, você vai conseguir trazer outras empresas para fazer a mesma coisa, ou para tentar fazer. E a gente, na Right, a gente tenta ser exemplo para o mercado, né? Porque muita gente falava, esse negócio de impacto social é filantropia, não dá dinheiro e tal. A gente começou a investir num pedacinho do patrimônio e impacto, e hoje está dando tanto dinheiro quanto private equity, venture capital, só que além do retorno financeiro, você vê lá quantas milhões de vidas você conseguiu mudar. Então eu acho isso, dá para dormir melhor. Então, e aí quando a gente olha para o resto do portfólio, a gente pensa assim, bom, se com o impacto a gente está ajudando a curar, e o resto dos investimentos, como é que tá? Né? A gente está fazendo tudo isso e você está dando crédito para quem? Então, a gente faz muito um ativismo olhando para o portfólio todo para tentar mudar. Então, é isso. E vamos cutucando um por um todos os dias. Obrigada, Fê. Luísa, acho que tem aí uma série de falas, né? E acho que, como a Fernanda falou, você é um grande exemplo, né? De mobilizar o setor privado. Você também fala sem medo sobre política, incentiva as pessoas a irem para a política, tem um discurso que também toca naquilo que a gente está falando de valores. A gente, às vezes, eu toquei e chamei a Paula para falar isso, porque a gente não. Quando um país, às vezes, está premiado por valores ou por um discurso muito negativo, toda a sociedade adoece, né? E você toca em todos esses pontos e, como a Fê falou, você é um exemplo. Quais são esses desafios, Luísa, que você vê para mobilizar outros setores, outras pessoas, como já falaram aqui, todo mundo pode fazer alguma coisa, e também sendo uma mulher nessa liderança, né? O que você pode falar que são os desafios e como é que você vê os caminhos nesse processo? Acho que você está sem o áudio ou sou só eu? Não. Começou. Só de escutar vocês quatro aí, a gente já sabe que é possível. Eu sou uma pessoa, eu queria dizer que eu não sou candidata a nenhum cargo político. Eu já falei isso milhões de vezes, mas todo dia sai. Mas sou uma política, desde menina. Sou uma política e temos um grupo que, é claro, é o maior grupo político por causa superpartidário já do mundo, 97 mil mulheres. Porque eu concordo plenamente, Leni, eu sou uma divulgadora do SUS há mais de 4 anos,
Eu concordo que nós só damos grandes saltos com política pública. A gente vai fazendo, políticas públicas. E também convivo com muita gente boa que é público, que trabalha no público. Então, eu concordo, mas o que eu acredito muito é na união da sociedade civil, das empresas com o poder público, porque, como você falou, o poder público é muito restrito, trabalha com muitas dificuldades, mas só ele dá um grande salto. E, Paula, a minha luta e a luta das mulheres do Brasil, que a gente tem um comitê de esporte, é fazer o esporte voltar para as escolas. O esporte, ele educa, ele dá oportunidade para todo mundo, então é muito bom. É muito bom. E, Fernanda, é muito importante realmente a gente ter atitude, né? E vocês realmente acreditaram no mercado quando ninguém acreditava e hoje virou o que virou. Agora, é muito importante a gente entender que pós-pandemia, a gente escutou muitas essas palavras aqui, o mundo está muito feminino, não é? Gente, mexeu muito conosco a pandemia. A pandemia foi uma catástrofe. A pandemia trouxe insegurança, ela trouxe tudo que a gente pode pensar, desemprego, medo, morte, tudo mais. E agora, o que é preciso fazer? É preciso fazer acontecer. Eu tenho lançado É Pra Já, atitude. E essa atitude vem muito, Dani, do feminino, vem muito do feminino, mas não é só o feminino nosso, é o feminino que está dentro de nós. Então, o orgânico, a gestação toda a vida foi muito mecânica, a gente tem que entender que os homens foram criados muito nessa mecânica, e a nós foi dada a oportunidade, até por ser mãe, pelo feminino nosso, de ser orgânico. Então, nesse momento, eu sempre sou a favor da junção do feminino ao masculino, mas eu digo para os meus amigos homens, eu participo de vários conselhos que, infelizmente, só tem eu de mulher, ainda tem uma defasagem muito grande. Então, assim, também mostrou que os países que têm mulheres dirigindo é uma coisa muito boa, lidou-se bem com a pandemia. Então, nesse momento, nós temos que lutar para ter mais mulheres em cadeiras políticas, mais mulheres lá dentro, e que as mulheres se juntam para que a gente possa realmente ajudar, levar esse feminino, esse É Pra Já, levar atitudes, e sair, pelo amor de Deus, já ninguém aguenta mais opinião, diagnóstico, projeto, todo mundo já sabe que a educação, já sabe o que precisa, a gente tem que ir para a prática, e eu acho que isso é uma coisa muito feminina, e graças a Deus hoje nós estamos, depois desse ISG, a gente está muito mais procurada, tem muito mais mulheres em conselho, e o negro também, que depois a gente pode falar, ganhou seu papel. Não quero estourar o tempo, vocês estão muito organizados, eu acho uma beleza. Obrigada, Luísa. Muito organizada e a gente no papel de apresentadora, né? O que traz desafios, mas assim, você foi perfeita na fala, né? Tem essa, até numa mesa a gente ouviu de um grande empresário isso, que ele falou assim, o ideal seria uma união mais dessas forças, né? O masculino e o feminino, né? E que realmente ainda a representatividade é muito baixa. E eu vou passar para a Paula, e agora, Paula, te provocando nessa... Eu acho que você falou dos valores do esporte, e eu conheço você também, além disso, né, como cidadã, você sempre entrou em causas sociais, né? Você saiu do basquete, mas você tem uma opinião política contundente, entrou em causas sociais, tem uma visão estrutural, teve experiência em governos, né, atuando em políticas públicas, essa é uma experiência que é muito enriquecedora. Como você avalia isso, né, e também o que foi falado até então, né? Quais foram as principais alegrias, os principais desafios, como a Luísa falou, da prática, né? A gente precisa mesmo de mais mulheres na política e é uma seara também ainda muito masculina, e aí queria saber um pouco a tua experiência. Dani, eu também me sinto uma estranha no ninho quando eu estou fazendo parte de conselhos, né? O esporte ainda é muito comandado por homens, né? Ele foi feito por homens, e então a gente está num caminhar muito lento, eu acho que o esporte ainda também para que mais mulheres assumam. A minha experiência no poder público foi
no início desesperadora, mas depois apaixonante. A gente tem que entender como se procede tudo, né, dentro do poder público. E uma coisa que me marcou muito, e a gente falou aqui algumas vezes já sobre as pessoas, e as pessoas é que importam, né, as pessoas que estão ali no dia a dia que importam, e muitas vezes elas não são vistas, elas passam como indivíduos invisíveis, né, com mudanças de gestões e pouco se pensa no ser humano. Então, o que eu senti é que as pessoas estavam desmotivadas por tantas mudanças e por desacreditar que cada um que chegava começava a dizer que aquilo seu era mais importante do que quem já tinha passado por ali, né? Então, fica bem claro, foi muito difícil, é muito difícil trabalhar no poder público, mas é ele que é a máquina que move o mundo e move o nosso país, né? E eu gosto muito de ler um pouco sobre a Alemanha, porque a Alemanha acredita muito nos municípios fortes para ter um país forte, né? E a gente aqui faz ao contrário, a gente depende muito do federal, né? Desse assistencialismo, e a gente tem que ter pessoas fortes para ter uma cidade forte, um município forte, um país forte. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso, né? Do cuidado que eu tive que ter com as pessoas que estavam ali, acreditando no potencial delas, claro, que trazendo pessoas técnicas também para os cargos, para compor, né? Homens e mulheres, que eu acredito também muito nessa química do objetivo rápido do homem e dessa sensibilidade que a mulher tem, às vezes, de enxergar questões que o homem não enxerga. Eu acho que foi um aprendizado enorme, os 10 anos que eu passei na gestão pública, depois um desafio, fui para o governo federal, mas não me senti muito bem no que eu estava fazendo, né? Eu sou muito executiva e estavam me solicitando muito a parte política, que eu não sou nada política, infelizmente, eu não tenho esse perfil, mas foi muito desafiador e eu acho que eu tive mais coisas boas do que ruins. Foi um aprendizado enorme. Carrego muitas coisas que eu aprendi trabalhando com o serviço público, né, no poder público, no meu dia a dia e para minha vida hoje, em qualquer projeto que eu esteja atrelada. Obrigada, Paula. Eu vou passar para a Liani, já fazendo uma provocação. Em uma das mesas, a Paula falou da troca constante, né, das lideranças no poder público. A gente falou, até foi um comentário de um palestrante internacional, o Sr. Michael Barber, na mesa, a gente fez uma pergunta provocativa assim, será que a política não está no jogo pelo jogo, a gente esqueceu a entrega? Né? Porque assim, a entrega é a entrega da política para as pessoas, e há um jogo, e ele falou que isso é um desafio no mundo todo, né? O jogo político pela política, pelo poder, e a gente esquecer a entrega. E a entrega ela é complexa, porque ela é implementar uma política pública, né? E como a Paula falou, a mudança constante de lideranças, eu advogo muito por metas finalísticas, né? Metas sociais, a gente tem metas de superávit inflação, superávit primário, metas de inflação, mas a gente não tem metas na área de educação, né, da entrega. Então, assim, quanto que um prefeito sai, ele entra, quanto que ele vai ter que aumentar o IDEB, né? Quanto que ele vai ter que diminuir o tempo na fila? E esse foi um desafio de uma mesa. O que você vê, Liane, na tua experiência, que são esses desafios da gente chegar na implementação, né? Para a gente voltar ao foco que é o principal, né? Que é fazer com que os indicadores no final do dia melhorem, né? Dani, eu vou discordar um pouquinho de ti, assim, eu sei que é uma enorme, de ti só não, de como muitas pessoas colocam esse problema da mudança de lideranças, né? Tudo é de onde você está. O México passou 75 anos com um só partido, isso não é bom. Nos Estados Unidos, a taxa de renovação do Congresso norte-americano, na Câmara Baixa e no Senado, é baixíssima, e os norte-americanos reclamam muito e não vão votar porque acham que não tem renovação na política. Aqui a gente tem muita renovação, e aí a crítica é o contrário. Eu acho que é muito relevante que a gente entenda o sistema que a gente está. Nós somos uma sociedade que tem muitas clivagens sociais, clivagens econômicas, e que, portanto, ter alterações políticas
talvez não seja ruim. Estou falando talvez porque eu acho que vale o debate, tá? Eu só não quero demonizar a mudança de liderança. O que a gente tem que ter forte? A gente tem que ter aquilo que os países que são mais avançados do ponto de vista das suas instituições já conseguiram consolidar. E um Estado que funciona, quer dizer, a política muda, mudam os políticos, mudam as diretrizes, mas você tem memória, você tem um corpo profissional que consegue permanecer nas entregas, né? Entregas que são pactuadas e colocadas pela sociedade. Eu acho que, de fato, isso que é o relevante. Às vezes a gente se perde um pouco em muitas discussões e a gente não fica assim, olha, o que é realmente prioritário para a sociedade? É a educação? A gente tem as metas do IDEB. O Ministério da Educação publicou essas metas, né? Nós temos plano decenal. Então, os prefeitos sabem o que tem que fazer, mas isso não é cobrado deles da mesma forma que é cobrado do governo federal quando não atinge, quando a inflação fica fora da meta. Quando a inflação fica fora da meta, aí você tem reação do mercado, né, reação, os investimentos passam a escassear, então você tem uma reação que não é proporcional à reação que a gente tem. Então, eu acho que como sociedade a gente tem que definir sim, pressionar para que as metas estabelecidas de melhoria dos indicadores e das metas sociais na área de saúde, na área de educação, elas sejam tão relevantes quanto as metas de caráter econômico. As coisas não são excludentes, né? Tudo isso é importante. É muito importante a gente ter equilíbrio, é muito importante, eu defendo teto de gastos, é muito importante, agora essa grande discussão, né? Porque isso que vai viabilizar a continuidade da prestação de serviços públicos. Agora, a questão da qualidade, de fato, é muito relevante. Para entregarem na frente, eu acho que não tem jeito se a sociedade não cobra dos seus parlamentares, não cobra dos governos e não assume, né, nós que também temos uma participação via, né, fora de governo, pressionemos para que isso de fato seja algo considerado estratégico para o país. Obrigada, Eliane. Eu acho que a discussão é ótimo, né? Até dá vontade da gente sair daqui depois ter uma discussão sobre isso. Que essa é uma discussão muito rica, né? Que às vezes a gente estava falando também da celebrização da política, né? A gente às vezes fica discutindo umas coisas muito superficiais e esses desafios, né, do dia a dia, essa proximidade sobre os desafios da política, de como ela poderia funcionar melhor, ficam distantes. E aí, Fernanda, você fala muito e é também um objetivo desse fórum, foi chamar investidores sociais, a gente teve esses parceiros institucionais e a ideia é falar de mudanças para a gente sensibilizar outros investidores sociais, outras empresas, outras pessoas a investirem em causas, né? Mas um dos medos é assim, bom, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não quero me meter em política, né? Ainda eu escuto isso, né? E dá para fazer, acho que a gente tem muitos, até acordos privados que tratam em questões estruturais e tem muito cuidado, de forma muito segura, como a Luísa coloca, a gente pode falar de uma forma agregadora, de trazer visões diferentes, sentar na mesa do diálogo, não precisa ser o fla-flu, né? Então, como é que quando você vai falar com as pessoas, você fala assim, bom, eu quero fazer alguma coisa, mas você tem que talvez ajudar organizações que trabalhem com política, queira influenciar, não, mas eu tenho medo de política. O que você escuta, né, das pessoas, dos investidores, quando você vai falar de política? Dani, isso é uma boa pergunta. Melhorou, sabia? Eu lembro mesmo quando a gente começou lá atrás a Live Right, a gente começou achando que a gente estava só fazendo um projeto social para o esporte e tal. E o Marcelo Serpa, quando foi ajudar a gente com a marca, falou, isso aqui é um movimento político. Eu falei, imagina, não é um movimento político. Ele falou, lógico que vocês estão mexendo com confederações, com esporte, né? Então, você vai mexer com o público, com o povo, isso aqui é um movimento político. Eu falei, jeito nenhum, né? E aí você sabe a história, passou uns 2 anos, a gente estava lá no Congresso para tentar mexer em leis. Então, era um movimento político, sim. Então, naquela época, eu acho que a turma tinha um pouco mais de receio. Hoje em dia, eu acho que isso melhorou. Eu vejo alguns empresários, algumas famílias buscando investir em advocacy, né? Talvez até porque de lá para cá a situação está cada vez mais difícil e acho que a turma sabe que não tem jeito, nós vamos ter que agir, né?
Eu falei para você outro dia que eu estava numa conferência na Suíça e na minha mesa tinha um venezuelano. E ele falou assim: a gente mantém a nossa cervejaria na Venezuela só para manter os empregados com alguma renda para eles poderem comer, porque acabou, né? E aí ele me falou uma coisa, né? Eu sei que não dá nem para comparar Brasil com Venezuela, mas ele falou: a nossa elite ficou assistindo isso acontecer por muitos anos e a gente não fez nada. E aquilo me deu uma aflição, né? Então, eu acho que aqui não, acho que aqui a gente já está se mexendo. Eu vejo vários movimentos de empresários investindo em projetos de advocacy. Não acho que é o que chegamos no ideal, mas acho que melhorou bastante já. E projetos sociais também, né? A gente, quando começou a falar disso em 2010, quase ninguém sabia do que se tratava. 2014 começou a melhorar. Hoje em dia você já escuta muito mais a gente buscando investir em negócios sociais. Entenderam também, né? Eu acho que aqui eu sempre brinco que é possível ganhar dinheiro com impacto social, principalmente porque o Brasil é um país que tem muito problema em altíssima escala. Então, mesmo que você consiga resolver problemas cobrando muito pouco, você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, acho que as pessoas estão entendendo, óbvio, não é ainda do quanto a gente gostaria, mas essas coisas começaram. Então, tô otimista. Paula, também a gente vai para a última rodada, essa é a última rodada. E eu também ia te perguntar, a Fernanda falou, né, dos desafios, né, de que era um movimento político, inclusive você participou, né, dessa saga que foi entrar, né, nas questões políticas no esporte, né? Como é que você vê também, entre as pessoas com quem você conversa, ou outros atletas, né, como é que é essa, porque a gente falou muito dos empresários, dos investidores sociais, mas o que você sente das pessoas relacionadas à política, né? Quando você vai falar, não, tem que fazer alguma coisa, o que você diria para as pessoas, né? Se todo mundo, por exemplo, nós temos um parceiro que é o Confluentes, é uma organização que é fórum, ela tenta sensibilizar não os grandes investidores, mas as pessoas que podem doar e para começar a doar para causas estruturantes, né? Como é que você vê porque às vezes a gente mesmo fica reticente com a política, né? Como é que você vê isso no seu dia a dia e conversando com seus pares ou com outras pessoas sobre o tema? Bom, a gente vive um momento diferente, difícil, né, Dani? Porque a gente tem que pôr comida na mesa das pessoas e às vezes essa área, talvez do esporte e de algumas discussões, elas vão ficando para trás, né? Mas eu vou discordar um pouco vou discordar um pouquinho, porque eu acho que eu aí sobrevivi quase que 13 anos tendo uma instituição que eu tinha que captar recursos, né, de empresas, e eu acho que ainda continua muito difícil, porque a gente ainda não tem uma política para executar o trabalho que você faz, que às vezes, na maioria das vezes, nós substituímos o papel do poder público, né, com as entidades, com as pernas, talvez, do poder público não conseguir assumir o trabalho que a gente faz, mas eu acho que a lei de incentivo ela veio para favorecer muito, né, o trabalho das entidades, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito engessado de não poder a própria entidade, né? Porque o recurso que vem é um recurso que está destinado para você não tem você não tem um recurso para executar da forma como você gostaria, né? Eu não sei se vocês estão me escutando, para mim congelou aqui também. Tudo bem. Eni, posso passar para você? Gente, faz Sim, parte dos desafios do online, né? A gente tem que lidar, mas uma pena. Mas olha, eu acho que até sua fala pode reaquecer a história, né? Quais são
dos desafios, se a gente falar de, acho que a Luísa trouxe, né, a Paula também, dos desafios, né, de mais mulheres na política, né? Eu falo isso porque me perguntam muito, né? Eu quero ir, não sei como, tem a barreira de entrada, eu conheço amigas que gostariam de ter ido para partidos, mas já encontram uma barreira no partido, né? E a gente fala muito de conselhos empresariais e na política, né? O que você geralmente fala sobre o assunto, ou você incentiva, ou você poderia dizer para quem tem muita vocação, quer ir para a política, mas às vezes tem receio, né, de entrar também num mundo tão masculino, né? O que você diria, né, sobre o tema? Eu diria o seguinte, não vai ser fácil, ninguém vai colocar um tapete vermelho para você passar, você não vai ser convidado. E é disputa, sim. Não, a gente constrói muito com os parceiros, né? Mas também é disputa, porque se você tem para concorrer uma lista com um número fechado, né? De pessoas, então, e você tem 100 pessoas e 30 vagas, então 70 ficaram de fora. Então, primeiro, não tem facilidade, e isso serve para a política, isso serve no trabalho, isso serve em qualquer situação. Eu acho que, talvez porque culturalmente a gente tem um tipo de incentivo diferente, né? Principalmente as mulheres da minha geração, talvez as mais jovens não, mas de aguardar ser convidada. Então, se é um sonho, se é uma vocação, brigue por ela, procure as pessoas, procure mentores dentro dos partidos, fora, pessoas que possam lhe ajudar nesse projeto. Agora, certamente, quer dizer, dito isso, dentro dos partidos há dificuldades, né? Existem poucas mulheres em posições de mando dentro dos partidos, com poder decisório, e também a questão fundamental de financiamento de campanha. Então, para ter mais mulheres, a gente precisa, primeiro, que as mulheres sejam candidatas, e hoje a gente tem o incentivo, né, da legislação, que tem que ter 1/3 das mulheres, de candidatas mulheres, mas acaba dentro dos partidos, muitas vezes, não lhe dando condições. A gente teve uma discussão, inclusive, com judicialização e um entendimento de que também 1/3 dos recursos teriam que ir para as mulheres, e isso foi um grande... uma grande polêmica dentro dos partidos políticos, mas recursos financeiros são fundamentais, porque campanha custa, né? Você que está num estado como Minas Gerais, né, que tem mais de 800 municípios, como é que você vai viajar na sua base? Enfim, então, ter participação interna dentro dos partidos é fundamental, ter recursos é fundamental, e as mulheres se armarem para algo que é uma competição também, né? Então, é preciso se armar desse espírito, com toda a ética, com toda a correção, de maneira transparente, mas sabendo que não é porque você é vocacionada, você faz um bom trabalho que isso vai acontecer para você. Agora, alguns países, sabe, Dani, a gente tem um incentivo que é 30% de reserva de vagas para candidaturas. Alguns países têm reserva de vaga para cadeiras. É o caso da Argentina, né? Alguns países têm um sistema zíper, se não me falha a memória, é Bélgica, que você tem lista... na lista fechada um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e por isso você acaba tendo mais mulheres sendo representadas. Então, eu acho que o tipo de incentivo do sistema eleitoral também ajuda. Obrigada. Vou voltar para a Paula. Paula, você continuar a sua fala. Problemas técnicos. Onde eu estava, porque... Eu não sei onde eu estava, parou aí, mas com o cronômetro eu me dou bem, pode deixar. Falando sobre o que você falando sobre o ambiente político brasileiro, né? O quanto estava difícil você discutir política com seus pares, e que você estava falando que também nós temos uma urgência. Acho que é o que causa, eu acho que a indignação, ou talvez a compaixão, né? Que a Fernanda falou. A gente tem fome ainda, né? São problemas que a gente achou que... Outro dia eu ouvi o Cazuza falando que ele falou assim, não, esse problema a gente vai, sei lá, 20 anos atrás, a gente vai resolver, né? Você estava falando sobre isso, existe uma urgência, né? E isso, como é que... e eu acho que tem temas que podem ficar para depois, né? A gente precisa resolver algumas questões que eu falo que o mundo virou de ponta cabeça, mas será que não éramos nós que estávamos de ponta cabeça, né? Então, eu entendo que a gente está caminhando talvez
na área do esporte ainda a passos lentos. Houve sim um foco maior para o apoio às entidades, né, que acabam suprindo essa deficiência do poder público e elas acabam fazendo esse papel do poder público, né, por não ter pernas de cuidar de questões, às vezes, em cidades grandes, né, ou não dá conta. Então, acho que as entidades, muitas, e tem muitas entidades sérias, acabam fazendo esse trabalho, né, um trabalho que é duro, é difícil, e eu vejo, assim, discordando um pouco da Fernanda, eu acho que houve, sim, um interesse maior dos empresários, né, nas questões sociais, de apoio às questões sociais, mas a grande maioria ainda quer sobreviver, né, quer ajudar e quer ser responsável socialmente através das leis de incentivo. E as entidades não conseguem se manter somente com o recurso incentivado, né? Ela precisa se estruturar como entidade. E muitas vezes esse recurso não chega para você fazer um trabalho muito bem feito, que é feito lá na ponta, você não consegue fazer na parte administrativa, da gestão, né? Da forma como você gostaria, porque esses recursos incentivados não chegam para que a gente possa ter uma boa gestão dentro da entidade. Então, um empresário que iria pagar um imposto, né, para o governo, ele coloca num projeto social e, assim, o ônus todo fica para essa entidade. Então, acho que muitas coisas da lei de incentivo vieram para beneficiar a execução dos trabalhos nas entidades, mas acho que a gente tem que pensar um pouco como reformular tudo isso para que as entidades também não fiquem só com o ônus e as empresas com o bônus de apoiar um projeto social de um recurso que, na verdade, não era nem mais da empresa, né? Então, eu vejo ainda que a gente tem que caminhar muito nesse sentido. Eu vivi aí 13 anos trabalhando com a instituição via lei de incentivo e eu vejo que muita coisa boa aconteceu, mas que a gente precisa oxigenar, a gente precisa entender um pouquinho como é que essas ONGs estão sobrevivendo. A gente precisa entender o outro lado, e não só o lado de que colocamos X milhões em projetos sociais, estou investindo em projetos sociais, mas de que forma você está investindo, né? Isso foi uma das causas que em 2018 eu comecei a refletir e pensar numa estratégia de como eu iria diminuindo as atividades com a instituição, porque todo ano tem que captar recursos, todo ano tem que fazer projeto, todo ano tem que... nessa insegurança, você vai conseguir manter ou não os trabalhos que você faz de continuidade, muito complicado você, de uma hora para outra, falar agora eu não quero mais brincar disso. Eu acho que a gente tem que rever algumas questões. Obrigada, Paula. Fernanda, vou falar com você, fazer uma pergunta no fórum, e aí vai ser a última pergunta para você. A próxima, que eu vou também fazer uma provocação para vocês já irem pensando qual é a mudança estrutural que vocês acham que é mais desafiadora no país. Muita gente falou de desigualdade, né? Desigualdade social. E eu acho que você foi pioneira na Right, né? Que você estimula, né? Que as famílias deixem uma porcentagem aí para investir em impacto, né? Tem uma discussão muito grande de alguns exemplos mundiais de bilionários deixando a sua fortuna, né? Ou investindo em advocacy. Você tem também grandes fundações que nasceram dessa ideia, né? De deixar isso para causas ou para reverter em ações que possam provocar mudanças, ou doar tudo em vida, né? O que você tem visto, né? A sua provocação, né? Como é que ela é vista e desse movimento, né? No mundo todo, né? Uma discussão sobre como destinar essa renda, né? Que foi feita em vida, né? Para causas, por exemplo. Peraí, deixa eu só tá aqui. Bom, só para antes de falar disso, só queria concordar com a Paula que a gente estava falando dois assuntos diferentes. Era só para falar que sim, com essa parte de lei de incentivos, esses projetos, você está absolutamente correta e estamos junto, porque na Live Right a gente também sofreu muito e é muito difícil. Então, nesse caso, você está super correta. Eu acho que o que eu estava querendo falar eu estava falando mais em relação a negócios sociais, e talvez eu estou falando de um movimento que a gente vem vendo acontecer,
que são muitos negócios sociais virando business, né? Deixando de ser filantropia, virando negócio. E isso a gente tem visto bastante. E mais apoio para advocacy. Então, mas a gente está na mesma página, tá? Eu concordo que essa parte toda de legislativo e que captação nas ONGs está muito, muito difícil. Só para deixar claro os assuntos. Dani, sobre desigualdade, bom, esse talvez eu acho que esse é o nosso maior problema, né? A gente até estava falando que quando você fala de ASG para as empresas, né, os grandes relatórios de ASG foram feitos na Europa, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, né? E quando chega aqui, esses ratings, o peso, quando você vai calcular, eles dão mais peso para meio ambiente do que para o social. E a gente começou a analisar o caso, vários dessas empresas, dessas métricas, e a gente começou a cutucar sobre fazer um ESG brasileiro, né? E temos tido conversas com o GRI, Pacto Global, sobre o ESG brasileiro, onde o S, então, fica mais forte, né? Mais pesado. Eu acho que algumas coisas importantes, né? A gente estava falando até hoje de manhã, né? Hoje, quase que 55% da população ou é desalentado, ou não está empregado, ou não está procurando emprego também. É muita gente, né? A gente precisa falar disso, o Marco Gorin estava falando disso, a gente precisa se preocupar em gerar renda, porque senão esse país não vai crescer de jeito nenhum, né? E aí não vai ter jeito, porque não vai ser só, eu concordo que vai ser difícil ser só o setor privado, a gente precisa que o governo ajude também. E uma outra coisa que é importante, né, a gente falou muito de se essa história de economia verde e tal, né, como é que fica o S? Eu tenho muito essa esperança que o E vai resolver o S, ou seja, o ambiental vai ajudar o S. Então, vai ter muita oportunidade de emprego sendo gerada pela economia verde. Vai ter muita tecnologia nova chegando, tem muita coisa né, em soluções baseadas em natureza, em outras tecnologias de descarbonização. Eu acho que vem aí bastante oportunidade nesse sentido. Mas a gente ainda vai precisar mexer muito, vai precisar de muito advocacy nessa parte de desigualdade. Eu estava falando com a nossa amiga né, do Igarapé, e ela estava comentando das 50 cidades mais violentas do mundo, 43 estão na América Latina. Não é coincidência que são os lugares onde a desigualdade é gigante, né? Então a violência é maior. Acho que a gente precisa atuar sobre isso rápido. E só para terminar aqui o tempo rapidinho, acho que tanto o Magazine quanto outras empresas que eu vejo que aprenderam a lidar com as pessoas, você tem aquela teoria, né, das redes, quanto mais forte as pontas, mais forte o centro. Então, se você fortalece as pontas, né, se você fortalece as pessoas, as vendedoras, como a Luísa faz, ou as mulheres, no caso da Natura, as empresas se tornam mais fortes. Então, eu acho que isso é um bom exemplo da gente pensar aí como que as empresas podem ajudar. Obrigada, Fê. E talvez todas nós sejamos uma rede. Gente, eu vou passar agora para as considerações finais, mas claro que a Luísa vai poder terminar a fala dela. Já fazendo uma provocação, então, né? Acho que a gente está falando de mudanças estruturais, acho que a provocação do fórum é fazer com que a gente faça uma reflexão, se a gente realmente está fazendo essas mudanças, e se vocês tivessem a caneta na mão, né, o que vocês mudariam? O que vocês acham que é mais causa raiz, né, que é mais estrutural no país? Adoraria saber se vocês colocassem isso na fala final e deixar vocês livres para essas considerações finais, já agradecendo demais, porque a gente passou o tempo, mas está muito rico. Passo para a Luísa. Luísa, fique à vontade em terminar a sua fala, né, e fazer as considerações finais para todos que estão nos assistindo. Obrigada. Eu acho que nesse momento, primeiro, parabéns aí pelo debate, super legal. Acho que nesse momento o que é mais importante é a gente se unir.
contra fake news, contra a esquerda, direita ou centro. Nós temos que ter projeto para o Brasil. Eu não vejo uma saída se o projeto não for para curto e longo prazo. A população tem que saber o que nós queremos estar no ranking mundial de educação. A saúde, gente, está aí. O SUS, ele é um melhor sistema de saúde do mundo, só que a gente tem que largar dele ser político para ele ser do governo, para ser igual o Banco Central está tentando fazer. É o que nós vamos tentar, porque ele não tem que mudar nada, é só digitalizar e ter governo, e ter 10 presidentes do SUS em 9 anos, não vai para frente. Então, nós temos que fazer acontecer, é para já. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E dizer que a diversidade que agora virou, que antigamente era propósito, era tudo isso, você não consegue, numa empresa, ter inovação num país tão diverso quanto o nosso, onde tem mais de 50% de mulheres, mais de 50% de negros. A gente tem feito um trabalho muito grande de negros. Vocês sabem do programa de trainee que nós estamos repetindo pelo 2º ano, e eu aconselho vocês a entrar num depoimento, num documentário de 20 minutos no YouTube do Magazine Luiza, que os trainees de 1 ano depois, negros que estão aqui, não tem quem não se emociona. É impressionante. Eles têm capacidade, são formados em vários lugares e não tinham oportunidade de ter um alto cargo, ou desempregado, ou ganhando 30% a mais. Então, hoje eu acho que a pandemia, o George Floyd, o ISG e a própria introspecção nossa está nos levando, que o consumidor final está buscando isso. Então, é muito importante a gente assumir o país como nosso, ser protagonista, mas fazer acontecer. Cada um fazer, se juntar todo mundo no mesmo barco. E eu acredito que tudo é importante, mas o emprego e a educação têm que caminhar junto. Porque sem o emprego, eu acho que foi a Fernanda que falou bastante nisso, sem o emprego é impossível também a gente dar dignidade para as pessoas. E o emprego traz 400 anos de escravidão, a gente foi quase 400. Gerou coisas muito fortes, uma abolição sem existir, a maioria negro que vieram para cá. Então, nós temos que romper esse ciclo de tantos anos que a gente não tem rompido. Então, e aí traz toda a desigualdade, a desigualdade não é um problema só de um lado, é de todos nós. Ela afeta todo mundo. E a pandemia trouxe mais desigualdade para o mundo e muito mais para o Brasil, que já era um país desigual. Vamos nos unir, vamos para já, e vamos nos ajudar a fazer um planejamento para 10 anos para o Brasil, a curto, médio e daqui 10 anos aonde a gente quer estar, o Brasil de hoje, não o Brasil de amanhã, porque é um país maravilhoso, uma diversidade tremenda, um país que tem ele é digital, a cultura dele é de empreendedor, é uma cultura digital. Muito obrigada minhas colegas, e vamos aí juntar. Obrigada a vocês aí que fizeram um trabalho maravilhoso. O pessoal de PPP das Mulheres do Brasil. Roberta, ela tem que fazer o nosso grupo de políticas públicas, que é de advocacy da Lígia e de tanta gente, torce muito aí, está muito aí. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão a elas. Obrigada, Luísa. Realmente é uma fala inspiradora. E é um prazer participar do Grupo Mulheres do Brasil. Tenho uma enorme admiração, é um advocacy referência o que vocês fazem. Bom, vou passar então e agradeço demais sua presença e o tempo, né? E passar para a Paula para as considerações finais. Nossa, Dani, que desafio difícil que você me deu agora. Mas eu acho que a gente escuta muito, né, a história de não vamos discutir política, religião e... como é que é? Política, religião e futebol, né? E hoje a gente está vivendo tudo isso porque a gente deixou de discutir a política de um jeito que deveríamos ter discutido, e essa questão de ser político não é estar em algum cargo de algum partido político, né? Acho que enquanto a gente não terminar esse Fla-Flu, né, esse Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e a gente pensar nas causas de verdade que o nosso país está vivendo, né, a gente fica discutindo coisas tão superficiais de ego, de disputas do poder, de um poder que não é um poder que a gente quer, né, que é um poder que a gente quer que seja um poder para executar mesmo, para fazer para já, né, Luísa? Então, eu não vejo um país
diferente, né? Sem igualdade, sem essa polarização, se nós não tivermos educação. A educação vai transformar, a educação vai dar oportunidade para todos poder seguir o seu caminho, uma carreira. Então, a gente pode, através da educação, tirar tantas coisas da frente que a gente está vivendo hoje, né? A fome, a desigualdade, e a gente ter consciência de que a gente tem que fazer as coisas pelo nosso país, não pelo nosso próprio bel prazer ou pelo nosso ego. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria deixar. Obrigada, Paula. Bom, a Lani, você pode falar para a gente também, difícil, né? Fazer as considerações finais diante de tanto assunto. Mas gostaria, antes de tudo, aqui agradecer o convite para participar aí com essas mulheres fantásticas, né? A Luísa, a Fernanda, a Paula, cada uma que com seu talento impacta e transforma. E eu acho que a mensagem final é essa mensagem, né, de transformação que cada um de nós tem o potencial de realizar individualmente, mas mais forte ainda coletivamente, né? Todos esses projetos coletivos, e todas nós quatro aqui temos de uma forma ou de outra uma atuação que tem impacto coletivo. Isso eu acho que é o que traz a transformação maior, né? E você perguntou, mas qual o tema? O que é se você tivesse a caneta, né? O que você faria? A área de educação sempre teve um espaço muito especial no meu coração, e a Paula já citou esse tema, que é tão relevante, que a gente sabe que ele é transformacional. Mas eu acho que junto desse tem um outro, que agora com a pandemia, com essa crise sanitária, a gente talvez tenha dado um pouco mais de atenção, que é da pobreza também, né? A crise, ela mostrou como a desigualdade, ela é cruel, né? Quem é mais pobre sofreu muito mais os efeitos da pandemia, de muitas formas, do que quem não é. Então, eu acho que a gente tem que ter uma ação urgente, para dizer, este país é um país livre da pobreza, a gente tem condições de fazer isso, o país tem muitos desafios do crescimento, né? Cresce pouco, cresce de maneira inconsistente, né? Tem uma economia, tem uma instabilidade muito grande, tem uma série de problemas, mas é um país que tem condições de fazer isso. Então, eu diria, e a pobreza, os últimos exames do PISA mostram, né, alguns estudos mostram também, que 1/3 da melhora do Brasil nos exames PISA se deveu, não sei agora errei, não sei, esqueci o português, mas essa melhoria se deve aos programas de transferência de renda condicionada. Então, eu diria que existem muitos desafios, mas esse desafio da pobreza, eu acho que o país tinha que tomar uma grande atitude, dizer assim, agora nós vamos lidar com isso, e aí, que é a base de tudo, né? O mínimo de dignidade que as pessoas precisam ter. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui, é um prazer poder estar do lado dessas mulheres fantásticas. Obrigada, Leni, o prazer é nosso, realmente, pobreza, né, a gente, é algo tão básico e realmente a gente enfrenta ainda pior com a pandemia, enfrenta isso, dá uma tristeza a gente olhar, né, que nós estamos ainda com esse problema tão estrutural. E, Fernanda, acho que aí todos passaram por problemas, mas também por muita solução, né? Como a Luísa chamou a todos aí para participar, né? Para a gente fazer junto. Quais seriam as suas considerações? Bom, primeiro, eu acho que é isso, né? A história da compaixão, da gente não sair por aí achando que é normal o que a gente vê na rua, né? Pensar que, por menor que a gente seja, a gente pode fazer alguma coisa. Que a gente se questione, né, na hora de consumir, na hora de fazer investimento, né, no que a gente está investindo, né, então que futuro você quer, então no que você está investindo. E a outra coisa é isso que eu acho que é o mais importante, que é uma fala, né, que eu nunca esqueço do Nandan Nilekani, né, em 2009, quando ele fala da Índia. E ele fala que naquele momento, 1,3 bilhões de pessoas, eles eram um passivo para o país. E a única maneira de você transformar um passivo em ativo seria empoderando as pessoas.
Então, eu acho que sim, educação, a gente sim precisa dar dignidade, né, precisa tirar as pessoas da fome, mas precisa empoderar as pessoas. Então, o que a Luísa falou, né, de ser digital, esse cara fez a digitalização lá, então é dar acesso a sistemas financeiros, dar acesso à educação, dar acesso à saúde. É possível fazer isso através do digital também. E eu acho que a gente vai descobrir muitas joias raras no nosso país que a gente está deixando para trás. Então, é isso. Bom, gente, Luísa, Paula, Leoni, Fernanda, eu queria agradecer demais, é uma honra para mim fazer esse fechamento e honra para todos nós e para os parceiros ter vocês nesse fechamento, porque vocês entendem o problema do país e fazem, né, coisas que são muito estruturais e que pensam a longo prazo. Então, queria agradecer demais o tempo de vocês. E não termina aqui, né? Acho que a gente vai se encontrar aí nesse caminho de impacto, né, como a gente diz. Muito obrigada pela participação de todas.